Deus. Existe um Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Existe céus, existe inferno. Nós descobrimos também que é pela fé que nós entendemos a realidade à nossa volta. É pela fé que entendemos quem somos e de onde viemos, porque o autor aos Hebreus nos diz no verso 3, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tá, mas como é que a fé se manifesta? Como é que essa fé é vista na vida dos fiéis? O autor aos Hebreus tem usado homens fiéis do Antigo Testamento para mostrar como a fé se manifestou na vida deles. Ele nos diria, olhe para Abel, e veja que pela fé os fiéis adoram a Deus, e são odiados e perseguidos pelo mundo. Olhe para Enoque, e veja que aqueles que têm fé, eles andam com Deus, eles vivem uma vida piedosa diante de Deus, eles vivem uma caminhada com o Senhor, até que são recolhidos nos céus. Olhe para Noé, diria ele, e veja que os piedosos usam seus dons, seus talentos e toda a obra da sua vida para a glória do nome de Deus e para o bem do seu povo. Olhe para Abraão, o pai da fé, e observe uma fé que está disposta a obedecer, mesmo quando não conhece todos os detalhes. Uma fé que não volta atrás, que não desiste, que não retrocede. Uma fé que está disposto a sacrificar aquilo que ele tem de mais valor, de mais valioso, porque crê na palavra de Deus e crê no poder de Deus para dar vida aos mortos. Olhe para Isaac e veja que a fé nos faz entender que a vontade de Deus está acima dos nossos desejos e vontades. Olhe para Jacó e veja uma fé que nos faz perseverar e lutar até o último dia da nossa vida, não importa quantas derrotas tenhamos aqui na terra. Olhe para José e veja uma fé que nos capacita a enfrentar mágoas, aliás, a enfrentar sofrimentos, tribulações e dores sem mágoa, sem ressentimento, porque cremos e desejamos uma pátria celestial. Então, o que o autor aos Hebreus vai nos ensinar hoje? Agora, queridos, o autor aos Hebreus sai dos patriarcas e chega à figura mais proeminente entre os hebreus, aquela que é a mais respeitada, a mais considerada, aquela que é responsável por meio da graça do Senhor a trazer a legislar para o povo de Israel, que é Moisés. Moisés é a figura mais reverenciada entre os hebreus, e não é sem motivo, porque de fato ele foi um grande homem de Deus. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 3, nos versos 2 e 5, já reconheceu que Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Então o autor aos Hebreus vai nos mostrar como essa fé verdadeira se manifestou na vida de Moisés. E é por isso que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema: Moisés e a fé que vence o mundo. Repitam comigo: Moisés. Porque é isso que o autor aos Hebreus nos mostra como testemunho de Moisés. Por meio de Moisés, nós vemos a fé que vence o mundo. É claro, essa expressão fé que vence o mundo, você conhece ela do Novo Testamento. Você conhece ela da pena do apóstolo João, em 1 João no capítulo 5, nos versos 4 e 5, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, de João, a nossa fé. Quem vence o mundo? Pergunta o apóstolo. Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a fé verdadeira. Uma fé que vence o mundo. O autor aos Hebreus vai nos mostrar essa fé na vida de Moisés. A verdade, queridos, é que a vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Quem faz essa divisão muito bem feita é Estevão, no livro de Atos, que nós lemos hoje à noite, dos versos 20 a 38. Ali, Estevão divide a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Na primeira etapa, vai do nascimento de Moisés até o momento em que Moisés matou aquele egípcio lá para defender um hebreu. A segunda etapa vai desde que Moisés fugiu para o deserto de Midian, já com 40 anos, até o momento em que ele é chamado por Deus no episódio lá da sarça ardente. Ali ele já tinha 80 anos.
E a terceira etapa de 40 anos da vida de Moisés vai desde o momento que ele voltou para o Egito, que ele teve aqueles muitos embates com o faraó, que lançou as 10 pragas sobre o Egito, e estendeu-se por todo aquele período de 40 anos no deserto, à frente do povo de Israel. Você sabe, Moisés morreu exatamente aos 120 anos de idade, já às portas da entrada da terra de Canaã, nas margens da terra de Canaã, digamos assim. E a vida de Moisés é um exemplo de fé, uma fé vitoriosa, uma fé que vence o mundo porque crê no Senhor. E o autor aos Hebreus destaca 5 episódios da vida de Moisés para mostrar essa fé que vence o mundo. Primeiro, ele mostra a fé de Moisés no seu nascimento. Quando Moisés nasceu, ele foi livre da morte como bebê por meio da fé. Olhe para o verso 23, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É claro que o primeiro episódio de fé que o autor aos Hebreus usa para falar de Moisés, não é a fé de Moisés. É a fé do pai e da mãe de Moisés, Arão e Joquebede. Essa história está registrada em Êxodo, no capítulo 1 e 2, você pode ler em casa. E você sabe que os hebreus, eles foram parar no Egito, queridos, de maneira voluntária. Eles foram para o Egito para escapar de uma fome na época de Jacó e José. Houve uma grande fome, José era o governador do Egito, e assim que identificou-se com seus irmãos, ele decidiu trazer seu pai e toda a sua família, que constava de umas 70 pessoas, a morar no Egito. E lá eles ficaram. Só que 400 anos depois, queridos, os hebreus haviam se multiplicado muito. E o faraó, daquela época, com medo de sofrer um golpe de Estado e que os hebreus tomassem conta do Egito, ele dá uma ordem às parteiras. Ele diz às mulheres que devem matar os filhos dos hebreus, os homens, na hora que nascessem. As parteiras temeram a Deus, não fizeram isso, mas é claro que o faraó não ficou satisfeito. E aí ele deu uma segunda ordem. Ele disse que quando os bebês dos hebreus nascessem, eles deveriam ser jogados ao Nilo, os bebês masculinos. Lá no Nilo, quer morressem afogados ou fossem devorados por crocodilos, o problema do Egito estava resolvido. Então, a época que Moisés nasceu, irmão, é um momento difícil para ser criança. É uma época em que não havia futuro algum para os meninos hebreus que nascessem. Moisés nasceu em um tempo de oposição e de opressão política, onde as crianças, principalmente do sexo masculino, nasciam para morrer. Mas os pais de Moisés, eles viram as coisas de outra forma. Eles viram que o menino era formoso e tiveram um plano. Eles viram que o menino era bem afeiçoado e não se assustaram com as ameaças do rei do Egito, de Faraó. E eles traçaram um plano para poupar a vida do menino. Eles tiveram uma ideia interessante de se imaginar, porque já faziam 3 meses. E como qualquer criança de 3 meses, queridos, Moisés era grande demais e barulhento demais para ser escondido. Então o pai e a mãe de Moisés tiveram um plano. Estão ouvindo, crianças? Sabe qual era o plano? Sabe qual era o plano, crianças? Colocar Moisés no Nilo. Ora, mas essa não era exatamente a ordem de Faraó? Jogar as crianças no Nilo? Tenha calma. O plano do pai e da mãe de Moisés era muito bem elaborado. Era calculado. Eles colocaram a irmã mais velha de Moisés, Miriam, para ficar observando quando a filha de Faraó viesse tomar banho. E só quando a filha de Faraó viesse tomar banho, ela ia colocar Moisés no cestinho de uma maneira que a filha de Faraó achasse a criança. Tudo muito bem planejado, muito bem calculado. E pasme, a filha de Faraó realmente achou a criança. Quando a filha de Faraó pegou Moisés, ela achou ele bonitinho, pensou em criar. E é nessa hora que aparece a irmã de Moisés, Miriam, e diz que conhece alguém que pode servir de babá. Adivinhe só, crianças, quem foi que a irmã de Moisés disse que poderia servir de babá?
A mãe, Joquebede. Joquebede foi paga para cuidar do próprio filho. Já pensou? Paga para cuidar do próprio filho. Queridos, Estevão diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus, em Atos 7:20. Ou seja, Deus tinha planos para a vida daquele menino. Deus tinha propósitos para a vida de Moisés. Mas o que é fé aqui? Que fé é essa que é manifestada no plano do pai e da mãe de Moisés? A fé aqui, queridos, é a fé em Deus para proteger os seus filhos da morte. Eles tiveram fé para confiar que conseguiriam salvar o seu filho se fizessem um plano de maneira correta. Eles não se assustaram com a opressão política de Faraó. Eles não obedeceram um estado ímpio, desobedecendo a Deus e matando seu filho afogado. Não, pelo contrário. Eles estavam dispostos a obedecer a Deus, mesmo que isso significasse ser exposto ao estado ímpio e perverso, como era o Egito. Eles não temeram os homens, mas realizaram um plano bem elaborado para obedecer ao Senhor, preservar a vida e salvar o seu filho. A primeira questão que quero que vocês pensem é para os pais. O que é que você tem feito para livrar o seu filho do estado ímpio? Que planos você tem para que seu filho não tenha a sua fé assassinada pelo Estado, pelas cosmovisões mundanas? Que planos você tem para que seu filho não se desvie, já que ele passa o dia todo ouvindo uma filosofia mundana no colégio, na escola? O pai e a mãe de Moisés não tiveram medo do Estado, não temeram a ordem do faraó. Eles planejaram como salvariam o seu filho. Os pais de Moisés preferiram obedecer a Deus ao invés de temer os homens. Para os leitores daquela carta, queridos, para os hebreus que sofrem pressão por causa da sua fé, o autor aos hebreus está dizendo: vocês estão com medo das perseguições? Estão com medo da perseguição dos judeus ou do Império Romano? Ora, olhem para os pais de Moisés e vejam que eles não se intimidaram. Eles organizaram um plano de maneira que seu filho pudesse ser livre da morte. Eles temiam a Deus ao invés de temer aos homens. E porque decidiram obedecer a Deus ao invés de obedecer às ordens de um tirano, Deus protegeu seu filho. Essa é a primeira lição, queridos. A quem tememos? Os pais de Moisés temiam a Deus, não a Faraó. A quem você teme? O que você tem feito para que seus filhos não sejam tomados de você por um estado ímpio? O que você tem feito para que seus filhos não sejam seduzidos por esse mundo de pecado? Esse é o primeiro incidente que o autor aos Hebreus usa. A fé do pai e da mãe de Moisés. O segundo incidente é que ele diz que pela fé Moisés recusou a ser tratado como príncipe do Egito. E preferiu se identificar com os cativos, com os hebreus que eram escravos na ocasião. Verso 24 e 26, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, Moisés, quando homem feito, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aos 40 anos, queridos, Moisés vivia como um príncipe no Egito, como filho da filha de Faraó, e aí ele decidiu lá visitar os hebreus. Tinha lá um egípcio maltratando um hebreu, essa história está lá em Êxodo também, e Moisés foi lá e matou o egípcio. Quem descreve muito bem o que Moisés fez e o que Moisés pensou ao fazer o que fez é Estevão em Atos capítulo 7. Abra lá rapidinho, eu quero ler só 3 versículos com você. Atos capítulo 7, o autor aos Hebreus cita esse incidente que Estevão descreve muito bem em Atos 7. Atos 7, versos 23 a 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel.
Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Agora veja o que é que Moisés pensou, verso 25. Ora, Moisés cuidava, ou seja, pensava, que os seus irmãos entendiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés pensou que o povo ia entender, que ele estava ali para salvá-los. Mas, nem o povo entendeu e nem Moisés estava pronto. Moisés, queridos, também estava errado, porque ele não estava pronto para salvar o povo. E por que não estava? Ora, porque ele está tentando salvar o povo com a força do seu braço. Ou seja, ele está tentando salvar Israel pelas obras e não pela graça. Ele está tentando salvar Israel pelo poder militar, porque ele matou o egípcio e não pela graça de Deus. É por isso que ele não estava pronto. E ele precisou passar mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, até que fosse de fato comissionado por Deus para salvar o povo. Mas esse incidente mostra algo interessante sobre Moisés. Embora ele não estivesse pronto para salvar o povo, nem o povo entendesse isso. Isso mostra uma escolha que Moisés fez. Moisés preferiu identificar-se com os hebreus humilhados a receber a glória dos egípcios. Isso fica claro. Ele cria nas promessas feitas a Abraão, Isaque e a Jacó. E ao defender aquele hebreu, queridos, ele fez uma escolha. Ele escolheu se identificar com os escravos egípcios e não com a família real do Egito. Ele fez a escolha de escolher a humilhação que o povo de Deus sofre, aos prazeres fáceis e transitórios do pecado. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Ao fazer isso, ele escolhe a humilhação de Cristo, dos humilhados. No que consiste a fé de Moisés aqui? A fé de Moisés aqui é a fé que prefere se identificar com os sofrimentos de Cristo, a buscar as facilidades do pecado. Que prefere obedecer a Deus, mesmo sabendo que vai sofrer, a tirar vantagens do pecado. Até aqui, queridos, o autor aos Hebreus havia mostrado a fé dos pais de Moisés. Mas agora nós vemos como essa fé de fato atingiu Moisés. Uma disposição de abrir mão de um lugar de proeminência, de filho da filha de Faraó, para ser visto como parte do povo que era escravo. É a fé que está disposta a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. É a fé que não ama o mundo, nem os tesouros do mundo. É a fé que põe seus olhos no alto e não no que é transitório. Então o autor aos Hebreus passa ao terceiro incidente da história. Ele dá um pulo lá para frente, porque pela fé, ele diz que Moisés saiu do Egito sem medo. Verso 27, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É interessante, queridos, porque quando a gente lê esse versículo, estando depois do anterior, evidentemente, a gente pensa que o autor aos Hebreus está falando de quando Moisés matou o egípcio e saiu do Egito. Mas não é disso. Não pode ser esse momento. E não pode ser por dois motivos. Primeiro, porque o verso 27 diz que Moisés não teve medo, que Moisés não ficou amedrontado. Mas, quando Moisés fugiu do Egito por matar o egípcio, ele saiu exatamente porque estava com medo. Em Êxodo, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, que nós vimos algo sobre eles quando lemos Atos, diz o seguinte: Moisés foi lá conciliar os dois judeus brigando, e o judeu respondeu o seguinte, o hebreu, desculpa: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o Egito? E aí em Êxodo, no capítulo 2, no verso 14, a Bíblia diz que Moisés temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriu. Então perceba que não é esse incidente que o autor aos Hebreus está falando, porque Moisés fugiu exatamente porque estava com medo. O autor aos Hebreus ainda diz, em segundo lugar, que Moisés se manteve firme porque viu o que é invisível,
Mas quando Moisés fugiu do Egito por matar um egípcio, ele não viu o invisível. Ele viu o invisível antes de salvar o povo de Israel. Ele viu o invisível quando o Senhor o comissionou. Ver o invisível, queridos, é uma indicação da teofania que ele viu. Ele viu a sarça queimando sem se consumir. Ele teve uma visão simbólica da presença de Deus ali na sarça. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Portanto, quando o autor aos Hebreus diz que Moisés se manteve firme, sem fé, sem medo, quando saiu do Egito, foi depois que ele lançou as 10 pragas no Egito. Foi durante todo aquele período de confrontação com Faraó. Foi durante todo aquele período onde, depois das pragas, Faraó lhe fazia muitas vezes ameaças, e Moisés manteve-se firme, até mesmo quando saiu do Egito e foi perseguido pelo homem mais poderoso do mundo. A cláusula que diz, olhe para a sua Bíblia, verso 27, não ficando amedrontado com a cólera do rei, descreve todos os embates de Moisés com Faraó. Todas as vezes que Moisés precisou encontrar-se com Faraó e anunciar a praga, anunciar o juízo de Deus, em nenhuma delas Moisés teve medo. E por que Moisés não teve medo, irmão? Se ele estava diante do homem mais poderoso no mundo naquela época. Porque para Moisés, queridos, a visão do Deus Todo-Poderoso que ele teve na sarça era mais impactante do que todos os exércitos e armas que o Egito pudesse juntar. A visão que ele teve da presença de Deus na sarça era mais real do que as ameaças de Faraó. O que é fé aqui? Fé é a capacidade de ver o invisível. A capacidade de ver o invisível. Sabe o que significa? Moisés estava com foco certo. Seus olhos espirituais estavam em Deus. E ele fazia tudo o que fosse preciso para agradar a Deus, sem se preocupar com o que o faraó pudesse fazer. Tudo o que ele tinha que fazer era agradar a Deus. Não importava o que o faraó pudesse fazer. Isso é ver o invisível. É estar com a vida focada na vontade de Deus. Com os olhos espirituais alicerçados naquilo que o Senhor diz. É isso que Moisés fez. Então o autor aos Hebreus parte ao quarto incidente, ele dá um retorno. Ele havia falado de quando ele saiu do Egito, sem medo, quando lançou as 10 pragas, e agora ele dá um retrocesso, ele vai falar da Páscoa, verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa, e o derramamento do sangue, para que o exterminador não atacasse os primogênitos dos israelitas. Pouco antes da 10ª praga, você lembra, Deus instituiu o sacramento do Antigo Testamento, conhecido como Páscoa. A tarefa de Moisés exigia muita fé, porque ele tinha que instruir uma nação de escravos quanto à importância da celebração do sacramento da Páscoa. Exigia muita fé realmente, queridos. Celebrar a Páscoa antes do povo estar livre foi um grande ato de fé de Moisés, e consequentemente do povo que ouviu Moisés, creu e fez. Veja bem, eles precisavam matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, se calçar e se vestir prontos para a viagem, comer o cordeiro às pressas, sem quebrar nenhum osso, e ficar trancado dentro de casa, crendo que naquele exato momento o anjo do Senhor estava matando os primogênitos do Egito, os deles seriam poupados e eles seriam soltos. Isso é fé, irmão. Eles estavam quietinhos dentro de casa, crendo que o Senhor estava agindo em favor deles. O que é a fé aqui? É fé que, se estivessem debaixo do sangue do Cordeiro e crendo na palavra de Deus, eles seriam salvos. É fé na forma que o Senhor promete salvar. Isso é fé. É fé que aquilo que o Senhor diz vai acontecer, e a nós cabe crer, obedecer e esperar. Foi isso que eles fizeram. Eles creram, obedeceram e ficaram dentro de casa, esperando o Senhor agir em favor deles. E aí o autor aos Hebreus chega ao último incidente da vida de Moisés. Ele passou pelo seu nascimento,
ele passou pelo momento que Moisés matou o egípcio, ele passou pela saída, voltou para a Páscoa e agora dá um pulo final, pela travessia do Mar Vermelho. A fé de Moisés na travessia do Mar Vermelho. Verso 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Esse foi um grande ato de fé, irmão. Você imaginar que não tinha energia elétrica, e não tinha, e eles tiveram que marchar para dentro do mar. Eles tiveram que atravessar o mar em terra seca, e é bom que se deixe claro, em terra seca, não foi com água no pescoço, não foi com água nos pés, não foi nadando, como se vê em alguns filmes. Eles atravessaram em terra seca, com 2 muralhas de água ao lado. A fé aqui é interessante, porque o que é fé aqui? Senão obedecer a Deus no meio das provações. Essa é a fé que vence obstáculos, irmãos, que obedece a Deus em meio às provações. Você lembra? O Senhor mandou o anjo, a 10ª praga, os primogênitos do Egito morreram, Faraó, triste e humilhado, permitiu que Moisés tirasse o povo de Israel do Egito, mas logo ele se arrependeu, não de ter pecado, mas se arrependeu de ter deixado o povo ir, e decidiu juntar seu exército e perseguir o povo de Israel. E aí o povo de Israel se vê encurralado, porque eles têm o exército de Faraó atrás, nas costas, e o Mar Vermelho à frente. E o que foi que eles fizeram? Como foi que eles agiram? Ora, eles fizeram o que nós, muitas vezes, costumamos fazer no meio do sofrimento. Pecamos. E eles, igualmente, pecaram, murmuraram. Abra a tua Bíblia em Êxodo 14, vamos lá. Eu quero ler 3 versos e depois outros 2 lá. Êxodo 14, você vai ver como eles fizeram semelhante a nós, nos momentos de provação e sofrimento. Murmuração. Êxodo 14. Verso 10 a 12, ouça o que diz a palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, note, eles clamam ao Senhor e falam com Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, nos tiraste de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é o que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrer no deserto. Veja, o povo de Israel não tem fé nenhuma que vai se livrar daquela situação. Por que você trata a gente assim, Moisés? Lembra do que foi que nós dissemos a você? Deixa a gente servir o Egito, porque é melhor ser escravo do Egito que morrer no deserto, eles diziam. E aí, então, queridos, Moisés clama a Deus. E sabe o que foi que Deus respondeu? Verso 15 e 16. Olha para a sua Bíblia. Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés, ouça a resposta: por que clamas a mim? Já pensou? Senhor, o povo não sabe o que fazer, o Egito está vindo aí atrás. E o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? E a resposta e a ordem diz aos filhos de Israel que marchem. Só tem um mar na frente. Marchem. Tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar com água no pescoço, irmãos, nadando, puxando o cavalo, se afogando, em seco. E assim foi. E o povo de Deus atravessou o mar em seco. A pergunta é, por que o autor aos Hebreus fala que quando os egípcios tentaram fazer isso, eles se afogaram? Por que ele não descreveu só a fé de Moisés, como fez com os outros personagens? Por que ele diz que quando os egípcios tentaram seguir os hebreus, e eles tentaram mesmo, ao invés de passar e atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, eles se afogaram? Por que o autor aos Hebreus faz questão de destacar isso? Ora, porque ele está escrevendo para um povo que está pensando em abandonar a fé. É um povo que, por causa das tribulações e dos sofrimentos, está pensando em abandonar a fé.
Então o autor aos Hebreus usa o fracasso dos egípcios como uma advertência aos que querem servir a Deus sem fé. Os egípcios aqui, queridos, são um exemplo de quem quer fazer as coisas de Deus, mas sem fé em Deus. Porque a fé não morre diante das dificuldades. A fé avança mesmo quando temos um mar à nossa frente. Ninguém consegue servir a Deus de verdade sem fé em Deus. A fé não morre, a fé não desiste, a fé não volta atrás no meio das dificuldades, ela avança, e é por isso que ela vence o mundo, porque ela avança por meio do nosso Senhor. Que aplicações podemos tirar desse texto? O que é que aprendemos da fé por meio do exemplo de vida de Moisés? O que aprendemos da fé quando olhamos para Moisés? Queridos, aprendemos muito. Porque Moisés nasceu e viveu a vida toda em um mundo ímpio. Moisés viveu a vida toda, durante seus primeiros 40 anos no Egito, em um mundo longe de Deus. Em um mundo sem Deus. Em um mundo onde o povo de Deus era oprimido e humilhado. Não era muito diferente da época dos leitores dessa carta. Porque se na época de Moisés, quem governava o mundo era Faraó e os hebreus eram escravos no Egito, na época do autor aos Hebreus, quem governava o mundo era o Império Romano, eram os Césares, e os hebreus, como também os crentes, de maneira geral, eram todos submissos a Roma, estavam debaixo das leis de Roma. Não era muito diferente daquele período onde os crentes sofriam por causa da sua fé, e alguns estavam pensando em abandonar a fé. Mas Moisés não abandonou a fé, como também não foi seduzido pelos prazeres do pecado, nem muito menos desistiu em meio às dificuldades, mesmo quando tinha um mar à sua frente. E a verdade que temos que admitir, irmãos, é que isso também não está muito longe da nossa realidade. Não é o Império Romano mais que governa o mundo, como também não é mais o Império do Egito que governa o mundo. Não são os Césares ou os faraós que estão no trono, mas são homens sem Deus. É um estado que dia a dia, de maneira geral, o mundo se afasta de Deus. Quem governa os povos, na sua grande maioria, são homens ímpios. As leis que eles criam são leis ímpias. Os sistemas de governo são regidos muitas vezes por pecado, por corrupção, por distanciamento de Deus. Não é nada diferente do que enfrentou Moisés. Não é nada diferente do que enfrentaram os fiéis da época do autor aos Hebreus. É um tempo no qual vivemos onde o mundo é hostil a Deus. O mundo que despreza a palavra de Deus. No mundo que cria leis e obstáculos para que você seja um crente fiel. Um mundo no qual a teoria da evolução tenta substituir a verdade bíblica da criação. No mundo onde as pessoas ridicularizam a fé, onde deveriam ensinar verdades profundas nas escolas e nas faculdades. Ser crente hoje, irmãos, não é fácil, como não era na época do autor aos Hebreus, como não era na época de Moisés. Ser fiel ao Senhor hoje nos trará também oposição, algum grau de perseguição, sofrimento, desprezo e muitas vezes ridicularização. Mas essa é a fé que nós temos e precisamos ter, a fé que vence o mundo. Veja, ser um crente zeloso no ambiente de trabalho não é algo fácil. Não é algo fácil para quem é um colaborador, porque se ele é um crente, ele precisa ser pontual, ele precisa ser honesto, ele precisa se esforçar, ele não pode se corromper, ele não pode tentar tirar vantagens dos outros, ele não pode estar chegando atrasado, não pode se escorar no trabalho alheio, não pode deixar de fazer suas funções. Assim como em um ambiente de trabalho, se você é o empregador, você também tem que ser crente, e também não é fácil. Porque você não pode explorar seus colaboradores. Você não pode lançar sobre eles muitas horas extras sem nenhuma remuneração. Você não pode ser injusto no trato com eles. Você tem que lembrar-se que acima de você não existe um sistema financeiro apenas.
bem acima do sistema financeiro desse mundo, existe um Deus que está nos céus, que reina, que governa e que é justo. Ser crente no ambiente acadêmico, quer seja na escola ou na faculdade, também exige esforço, irmão. Tanto se você é um professor, porque você precisa se posicionar, precisa mostrar a sua fé, precisa evangelizar os seus colegas de trabalho e, quando tiver oportunidade, até os seus alunos. E precisa, acima de tudo, ter um testemunho de uma pessoa que vive diferente e que é diferente. Assim como é difícil também para os jovens, para os estudantes, para os alunos. Porque eles precisam manter-se firmes na sua fé. Não podem negociar sua fé. Não podem se intimidar com as filosofias mundanas que chegam aos seus ouvidos e muito menos com os comportamentos mundanos. A verdade, irmãos, é que este mundo jaz no maligno e não é de hoje. Desde o dia que Adão e Eva viraram as costas para Deus, esse nosso mundo jaz no maligno. E ainda hoje nós vivemos em um mundo que se afasta de Deus, que despreza a Deus, que ridiculariza a fé e que tenta desviar os fiéis dos seus caminhos. Ainda hoje somos tentados, somos seduzidos pelos prazeres do mundo. Mas ainda hoje, como Moisés, nós precisamos escolher os sofrimentos de Cristo aos prazeres transitórios do pecado. É essa fé que vence o mundo. A fé que abre mão dos tesouros do mundo, dos prazeres do mundo, para viver em comunhão com Deus. A fé que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É dessa fé que eu e você precisamos. Uma fé que vence o mundo, queridos, porque é uma fé que prefere se identificar com Cristo crucificado, ao usufruir dos prazeres do pecado. Sabe por quê? Porque sabemos que a palavra da cruz, ainda hoje, é loucura para os que se perdem. Ainda hoje é loucura para os estudiosos, para os filósofos, para os mundanos, mas para nós que somos salvos, ela continua sendo poder de Deus. E é para isso que precisamos ter essa fé. Mas não se enganem, irmãos. Ninguém consegue ter uma fé que vence o mundo sem ter Cristo como objeto dessa fé. Cristo é o alicerce. Cristo é o objeto da fé. Cristo é o real tesouro a que a fé se apega. Se Cristo não for o teu maior tesouro, você nunca terá essa fé. E é por isso que eu quero te perguntar essa noite, qual é o teu maior tesouro? Do que você está disposto a abrir mão para viver em comunhão com Jesus Cristo? O que você está disposto a abrir mão para andar nos caminhos do Senhor? Só assim você terá essa fé que vence o mundo. Lembra de Jesus? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É essa fé que o Senhor exige, porque é essa fé que o Senhor nos concede por sua graça. Tem outra aplicação que quero fazer, irmãos, e essa é para os pais, e essa é para as mães também, mas especialmente para os pais. Veja, Moisés era um grande homem de Deus, ninguém duvida disso. Moisés recebeu um chamado especial, sim, recebeu um chamado especial. A fé é um dom de Deus, glória a Deus por isso, não depende de nós. Mas de onde o autor aos Hebreus começa a falar da fé de Moisés? Você percebeu? Você percebeu onde o autor aos Hebreus começa a falar da fé de Moisés? Verso 23, Hebreus 11, 23. Dê uma olhada aí para você ver. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Humanamente falando, a fé de Moisés começou na fé dos seus pais. Já pensou? É dessa forma, queridos, que Moisés é também um exemplo claro, que se você ensinar seu filho no caminho em que deve andar, o Senhor, por sua misericórdia, o manterá firme, para que ele não se desvie dele. E Moisés não é o único na Bíblia. O mesmo pode ser dito de Timóteo, para você ter uma ideia. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, falando da fé de Timóteo, uma fé sincera, uma fé piedosa, uma fé sem hipocrisia. Paulo diz o seguinte:
pela recordação que guardo da tua fé, da fé de Timóteo, sem fingimento. Com quem ele aprendeu essa fé? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. O pai de Timóteo era grego, irmãos, mas a mãe de Timóteo era crente. A avó de Timóteo era crente, e ele foi evangelizado por elas desde a infância. Nós vemos Moisés, o autor aos Hebreus, falando da fé de Moisés, mas começa com a fé do pai e da mãe de Moisés. Por isso, se você é pai, se você é mãe, não abra mão da sua responsabilidade. É responsabilidade sua educar seus filhos no caminho do Senhor. Ah, pastor, eu oro por meu filho. Muito bom, parabéns, irmão. Mas isso não é tudo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir as palavras de Cristo. Você precisa evangelizar seu filho, irmão. Você precisa ensinar seu filho a palavra de Deus. Você precisa ensinar seu filho como se comportar na casa de Deus, no culto a Deus. Ele precisa ouvir de você o que é culto. E por que é tão importante e indispensável? E quando ele estiver debaixo das suas asas, você tem que discipliná-lo biblicamente sempre que ele virar as costas para Deus. Não abandone, porque esse, queridos, é um mandamento do Senhor. É um dever seu, e especialmente dos pais. E quando digo pais agora, não me refiro ao genérico pai e mãe, mas o pai, o homem, o cabeça. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Eu quero ler com você 2 versículos lá. Porque essa é uma função que na Bíblia é dada principalmente ao homem, ao pai. Salmo 78. Verso 5 e depois o verso 7. Veja o que diz a Escritura. Ele estabeleceu Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Queridos, na nossa língua, quando a gente diz a palavra pais, a gente diz pai e mãe, mas na língua hebraica não é assim. Pai aqui é pai mesmo, é pai que é o marido da mãe. Essa é a ideia de pai. Então veja, o Senhor ordenou a nossos pais. É o pai que educa os filhos nos caminhos do Senhor. É o pai que senta, que ora, que lê a Bíblia, que disciplina, que corrige, que ensina os caminhos do Senhor. E o que é que ele tem que ensinar? Verso 7, Salmo 78, verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Note que são 3 coisas. Primeiro, para que ponha em Deus a sua confiança. Ele tem que ensinar seu filho a crer. Tem que dizer que seu filho tem que crer em Deus. Porque é que ele precisa arrepender-se e crer em Deus. Segundo, não se esquecer dos feitos do Senhor. Ou seja, cabe ao pai ensinar a Bíblia ao filho. Cabe ao pai ler a Bíblia com o filho, ensinar as histórias bíblicas e aplicar a Bíblia à vida do filho. Terceiro, mas que lhe observassem os mandamentos. Sabe o que é isso? Exigir que eles obedeçam a palavra de Deus. Porque não adianta conhecer, tem que obedecer, irmão. E é por isso que eles precisam ser disciplinados quando não fazem essa última parte, quando não obedecem os mandamentos do Senhor. Essa é a função dos pais. É assim, é isso que você tem que fazer. Esse tem que ser o seu plano, para que seu filho seja salvo dessa geração perversa e corrupta. Esse tem que ser o seu plano, para que seu filho não caia nas mãos do mundo. Ora, seu filho passa o dia todo numa escola, sendo ensinado por muitas pessoas que não temem a Deus, ouvindo filosofias de quem não teme a Deus, com colegas, com amigos que não temem a Deus. Como é que você vai evitar que ele se perca para o mundo fazendo isso? Se você fizer isso com fé, com zelo, com responsabilidade, com dedicação, você pode crer na promessa que a palavra de Deus nos dá. Pedro diz em Atos no capítulo 2, no verso 39, porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Ou seja, a promessa de salvação, se você é crente, é para você e para seu filho. Mas o Senhor te deu uma ordem, que é ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor.
Por isso, se você é pai e mãe, seja responsável. Crie seu filho de acordo com a palavra de Deus. Ensine, corrige, disciplina, ore por ele, leia a Bíblia com ele, traga-o para o culto, ensine como é que ele deve adorar a Deus no culto. Ensine como é que ele deve adorar a Deus no culto, irmão. Como é que a criança tem que se comportar na casa de Deus? Não é um parque de diversões, é a casa de Deus. E claro, exemplo de piedade. E confie na palavra do Senhor, porque Deus não mente. São muitas coisas, irmãos. São muitas lutas para servir a Deus nessa terra. E é por isso que tem uma aplicação que nós não podemos nos esquecer. Como precisamos fortalecer a nossa fé? Por que Moisés se manteve firme diante de Faraó? Porque viu aquele que é invisível. Como é que nós vamos ver o invisível? Como é que nós vamos ver aquele que é invisível? Querido, se tem uma coisa que precisamos, é de comunhão com Deus. De oração, de vida devocional, leitura na palavra, presença nos cultos. Não podemos ter o costume que o autor aos Hebreus já acusou os crentes da sua época. Você lembra? Lá do capítulo 10, verso 25. Não deixemos-nos de congregar, como é o quê? Costume de alguns. Que costume pecaminoso é esse, irmão? De não ter vida devocional, de não ler a Bíblia em casa, de não orar, de faltar no culto, de faltar às reuniões da igreja, ao culto solene. Que costume terrível é esse? Se nós queremos ver o invisível, nós temos que cuidar da nossa vida devocional. Porque como Moisés, queridos, nós precisamos ver o Deus invisível. E como é que podemos ver Deus nessa terra? Como é que nós podemos ver o invisível? Aliás, onde encontramos o invisível? Sabe onde encontramos o invisível? Nas páginas das Escrituras. Porque a Bíblia é um livro sobre Deus. É ali que o invisível Deus se revela ao seu povo. É por isso que precisamos ler a Bíblia. Se você quer ver a Deus, leia a sua Bíblia. Estude a palavra de Deus, porque é lá que Deus se revela. Venha para o culto, adore ao Senhor, busque ao Senhor, ouça a pregação do Evangelho e busque uma vida de santificação. Porque o autor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como é que podemos ver Deus hoje pela fé? Sabe como? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Você vai ver como a igreja da galáxia viu o invisível. Gálatas capítulo 3. Versículo de número 1. Gálatas 3:1. Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ou seja, quem enfeitiçou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo o quê? Exposto como crucificado. Paulo reclama dos irmãos da galáxia, porque eles são tolos, eles são insensatos, eles estão sendo enfeitiçados pelos falsos mestres. E Paulo pergunta: como é que vocês podem ser enfeitiçados pelos falsos mestres, se vocês viram Cristo crucificado? Como eles viram? Cristo foi exposto para eles, irmãos. Foi mostrado diante deles por meio da pregação das Escrituras. Foi assim que eles viram Cristo. Para eles, a pregação do Evangelho feita por Paulo era como se eles estivessem vendo realmente Jesus Cristo e sua obra salvífica. É por isso que Isaías diz no capítulo 45, no verso 22, olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para as Escrituras com os ouvidos e com os olhos da fé, para que você veja o Deus invisível. Vemos Cristo pela fé, irmãos, porque andamos por fé e não por vista. É assim que teremos uma fé semelhante à de Moisés. O exemplo de Moisés mostra que sempre foi assim e sempre vai ser. Até que Cristo volte, o mundo vai continuar nos perseguindo. Inimigos piores do que Faraó estão à nossa volta todos os dias. O mundo, o diabo e o nosso coração pecaminoso. Oposições e tentações estão a todo tempo à nossa volta,
porque todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas se colocarmos os nossos olhos da fé no Senhor, seremos salvos, porque vamos amá-lo mesmo sem ver com os olhos da carne. Pedro diz: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 8 e 9. Queridos, essa é a fé que vence o mundo. A fé que influencia as nossas decisões. A fé que direciona as nossas atitudes, que nos faz fazer as coisas para agradar a Deus. A fé que reconhece os livramentos de Deus e está disposta a abrir mão das facilidades do pecado, porque crê em Deus. É essa fé que supera dificuldades. É essa fé que supera obstáculos. Pois o único lugar seguro nesse mar de aflições, de provações que esse mundo ímpio, não é a nossa casa, como os hebreus ficaram trancados dentro de casa, mas é debaixo do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está debaixo do sangue do Cordeiro, irmão? Porque se estiver debaixo do sangue do Cordeiro, você também terá essa fé. Quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a celebração da Páscoa era tão importante. Paulo diz em 1 Timóteo 2,6 que Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por nós que cremos. É assim que a fé verdadeira vence o mundo, queridos. Porque pela fé em Cristo, preferimos obedecer a Deus, ao invés de temer os homens, tememos a Deus, como fez os pais de Moisés. Pela fé em Cristo, preferimos nos identificar com os sofrimentos de Cristo, ao buscarmos as facilidades do pecado. Pela fé em Cristo, vemos o invisível, porque o nosso coração está em Jesus Cristo. E pela ação soberana do seu Espírito, nós ouvimos a voz de Cristo nas Escrituras e na pregação do Evangelho. Pela fé em Cristo, enfrentamos um mar de aflição, de sofrimento, que é viver nesse mundo perverso, porque cremos que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, tira todos os nossos pecados, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Pela fé em Cristo, não vencemos só o mundo, vencemos o mundo, o pecado e o diabo. A pergunta que quero encerrar essa noite é: você já tem essa fé? Você tem essa fé em Cristo Jesus? A fé que vence os obstáculos, que confia no Senhor e que depende da sua graça? Se você tem, irmãos, fortaleça ela por meio dos meios de graça. Leitura da Bíblia, oração, sacramento, culto. Se você não tem, peça a Deus que na sua graça, por meio do teu Espírito, te dê esta fé. Porque a fé verdadeira, ela não morre na praia, irmão. Ela não se afoga no mar vermelho. Ela chega nos novos céus e na nova terra. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.